Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos falar sobre esse tema super importante que é a cárie dental. Vamos falar então da bioquímica da cárie e além da bioquímica, como que acontece esse processo de desmineralização dental, também vamos explicar um pouco sobre o que é a cárie, quais as etiologias, né, como que é o processo e também para a gente diferenciar os tipos de cárie, se é ativa e inativa, no dente do paciente, tá bom? As suas características, né, a coloração, a textura, certo? Então vamos começar falando sobre o que é esse processo de desmineralização da cárie dental. Bem, então a gente tem que lembrar das nossas aulas passadas aqui do canal, que eu explico certinho o que é esmalte, dentina, polpa, cemento, tá? Então, assim, os nossos dentes, eles são compostos por diferentes tipos de tecidos, sendo um deles o esmalte. O esmalte é isso aqui, esta camada aqui por fora, bem aqui esbranquiçada, né? Translúcida, que é como se fosse um mineral. É o tecido duro do dente, o mais duro do nosso corpo humano. É um tecido de origem epitelial e produzido por uma célula especializada chamada de ameloblasto. Amelo vem de esmalte, blasto de formação. Então, né, é aquela célula que vai formar e a sua composição é de 96% de mineral, que no caso é hidroxiapatita, 3% de água e 1% de proteínas. Já a dentina é um tecido de origem conjuntiva, tá? Não epitelial, e forma o complexo dentino-pulpar. É aquele complexo que está relacionado ali a dentina com a polpa, tá? A polpa é o canal do dente, tá? É o tecido que compõe o corpo do dente. Por quê? Porque o esmalte é a parte externa que reveste a proteção e a dentina é o que dá a cor do dente, porque o esmalte é translúcido, é aquela que vai dar o corpo, o formato do dente. Então ela está abaixo do esmalte. Ela já possui uma composição um pouco menos resistente e dura, justamente pelo fato de ter menos por cento de mineral. Ela tem 70%, o esmalte era 96%, né? Então é 70% de mineral, que é hidroxiapatita, 12% de água, 18% de proteínas. Sendo destas proteínas, desses 18%, 85% é colágeno tipo 1, 5% tipo 3 e 5, tá? E 10% são proteínas não colaginosas, né? Então, proteínas que não é o colágeno, são outras proteínas. Outra informação importante que a gente tem que saber nessa aula de cárie é que a dentina tem uma estrutura tubular, ou seja, ela tem essa estrutura chamada de túbulos dentinários. A gente consegue ver com um microscópio, tá? Não tem como ver a olho nu. E gravem essa informação porque vai ser útil mais para frente no processo da formação da cárie, tá? Bem, então vamos falar especificamente sobre a cárie dental. Como pode ver ali em cima, uma cárie em um dente, né? Num estágio bem evoluído já ali. E ali abaixo nós conseguimos ver um dos responsáveis por esse processo, né? Essa bactéria vista em microscopia, que é o Streptococcus mutans. Então a cárie é a principal doença que acomete a cavidade oral e continua sendo a principal causa de perdas dentais no Brasil. Infelizmente, ainda é a principal causa de perda dental. Como pode ver aqui neste diagrama, nesta imagem, ela é uma doença multifatorial. Ou seja, são vários fatores que influenciam, até conhecimentos de saúde, hábitos de higiene, né? A educação, o local que a pessoa está inserida, o estresse que essa pessoa passa na rotina dela, tudo isso influencia, tá? Mas os principais 4 fatores etiológicos necessários para surgir a cárie, ou seja, tem que existir esses 4 fatores para que se desenvolva a cárie. Se não tiver um deles, não vai desenvolver a cárie, tá? Então são 4 fatores etiológicos que necessitam estar presentes naquele local, que é o dente, lógico, sem o dente não terá a cárie, então é um hospedeiro, o hospedeiro nesse caso é o dente, as bactérias tem que estar presente também, nesse caso principalmente o Streptococcus mutans, como pode ver nesta imagem, tá? Esses vários cocos ali juntos, os Streptococcus mutans. O substrato é o que a bactéria vai utilizar para gerar a cárie, então tem que ter essa sacarose, esse açúcar, né? Sem essa sacarose, principalmente, que é o açúcar mais cariogênico, sem essa matéria-prima, a bactéria não consegue produzir os ácidos que vai realizar essa desmineralização nos dentes. E também o tempo. O tempo é crucial, porque quanto mais tempo tem essa situação, maior vai ser o desenvolvimento e vai ser mais prejudicial o processo de cárie. Porque se, por exemplo, nós temos o dente, nós temos ali o açúcar quando a gente come um doce e as bactérias estão ali.
Em questão de 2 minutos, 5 minutos, nós temos os 3 principais fatores para ocorrer isso. Mas após escovar os dentes, nós já não temos isso, já desestabilizamos esse substrato com essas bactérias. Então o tempo ali não foi um fator etiológico, por isso nós não desenvolvemos a cárie. Mas se ficar dias, né, desse jeito, aí sim nós teremos o desenvolvimento da cárie, porque o tempo também é um fator etiológico, certo? Então temos esses 4 principais fatores etiológicos. Nós temos o dente, que vai ser o hospedeiro, nós temos as bactérias, que vai ser o causador, e o substrato ali, o açúcar, a sacarose no local, que as bactérias vão metabolizar esse açúcar e vai transformar, vai excretar ácidos, e esses ácidos que vão desmineralizar, que é o que nós vamos ver agora, como que ocorre esse processo de desmineralização. Como podem ver nesta imagem aqui, do professor Jaime Cury, foi um professor meu da faculdade também, lá na Unicamp, né? Um professor muito conhecido, é um dos primeiros que descobriu, né, esse processo de desmineralização e remineralização, e foi muito importante, né, no processo de fluoretação das águas, mostrando como que é o processo de des- e remineralização. Então, quando ocorre a entrada dos ácidos provenientes das bactérias, né, aquela metabolização da sacarose, formando ácidos, esses ácidos vão se ionizar, gerando íons H+. Esses cátions H+, reagem com os íons fosfato e hidroxila do dente, formando uma molécula de hidrogênio, fosfato e água, tá? Então vai acontecer o quê? Vai tornar a solução ao redor ali do dente insaturada. Para repor essa insaturação, tudo na natureza, no nosso organismo, tenta manter o equilíbrio. Então, tenta manter a homeostase. Então, para repor estes íons que foi perdido durante o processo de formação da cárie, liberação do ácido, né, desses H+, ocorre a desmineralização. Porque neste ambiente entre a placa bacteriana, né, e o esmalte dental, o que está super saturado de minerais é o esmalte dental. Agora, o ácido fez perder esses íons ao redor. Então, o esmalte dental vai ceder estes íons para o ambiente. Então, por isso que vai desmineralizar, porque vai tirar de um local que tem muito mineral e vai mandar para o local fora. Por isso que a cárie ocorre no pH de 5,5, por volta desse pH, tá? Quando o pH volta a valores maiores que 5,5, já acontece ao contrário. O ambiente, o meio fica super saturado de minerais e com isso eles vão ao redor dos cristais de hidroxiapatita, né, do esmalte, da dentina, para remineralizar aquele local, que é o que mostra nessa imagem, ó, a sacarose, né, com a bactéria, formou ácido. Este ácido deixou o local com um pH baixo, um local ácido, ficou ácido. pH baixo, quanto mais ácido, menor o pH. Com isso, esses íons H+, fez com que o cristal de hidroxiapatita se desmineralizasse e cedesse íons cálcio, íons fosfato, íons hidroxila para o meio, para remineralizar esse meio e manter o equilíbrio. Agora, se aumentou o pH, né, removeu a sacarose, removeu as bactérias, o ácido ali, vai acontecer o contrário. A própria saliva vai auxiliar, porque a saliva ela é super saturada de minerais. Então a saliva vai ajudar, vai ceder cálcio, fosfato, hidroxila para o dente se recompor. Por isso que a principal fonte de íons para o processo de remineralização é a saliva, tá? Como já dito, ela é super saturada em íons cálcio e fosfato em relação ao dente. Bem, basicamente esse é o processo de desmineralização e remineralização dental. Dando sequência, então, vamos continuar falando, né, que esses processos, como já dito, eles são dinâmicos, ou seja, o que importa é o resultado final. Então, eles estão sempre acontecendo isso na nossa boca. Nós estamos sempre tendo o processo de des- e remineralização. Só que o que importa é que ao longo prazo, no tempo, a gente tenha mais re do que des, né? Tenha mais remineralização do que desmineralização. Se tiver mais desmineralização, é assim que vai ocorrer a cárie, tá? Nesse final deste período, podendo às vezes demorar meses ou até anos para ocorrer esse processo de cárie. E por onde que começa? Bem, na grande maioria das vezes começa pelo esmalte. Por quê? Porque é o tecido que recobre os dentes. E a cárie, quando começa bem pequenininha, ela fica somente no esmalte. Ela não cresceu a ponto de cavitar e chegar na dentina, tá? Ela é formada geralmente em um formato triangular, começando pelo esmalte e
crescendo até chegar na polpa do dente, né, passando pela dentina e chegando na polpa. Primeiro é necessário que forme essa placa bacteriana, como já foi dito, essas bactérias formando uma película ao redor do esmalte, porque ao redor do nosso dente tem uma película chamada de película adquirida, tá? Formada por proteínas da saliva. Essas proteínas, né, as bactérias vão se ligar nessas proteínas, nessa película adquirida, vão se estabilizar ali no dente, vai formar essa placa bacteriana. Por isso que quanto mais tempo sem escovar os dentes, mais aquela placa vai ficando espessa, porque mais bactéria está presente ali e, consequentemente, maior será mais chance terá de desenvolver a cárie. E como já dito aqui em cima, né, o principal responsável por isso é o Streptococcus mutans, tá? É uma bactéria cariogênica, acidogênica, ou seja, produz ácido a partir dessa metabolização anaeróbico da sacarose. Aí a cárie, como já foi dito, vai começar em esmalte, de forma microscópica, por isso ela tem fases microscópicas e macroscópicas. Tá? A microscópica vai acontecer o que? Vai ocorrer um aumento do espaço intercristalino, ou seja, aumentou a quantidade de água, porque perdeu o mineral ali. Então, o que repôs o mineral ali foi a água liberada no processo de desmineralização. Alterou a propriedade ótica e também a resistência desse esmalte. É por isso que a gente enxerga aquela mancha branca surgindo, porque ficou mais poroso o esmalte, perdeu o mineral ali na desmineralização e adicionou água, então fica menos translúcido, fica mais opaco, né? Tornando-se mais frágil e suscetível à fratura na lesão de cárie. Quando essa mancha branca, que é uma cárie inicial, não é tratada, ela continua avançando, até que ocorre o colapso da parede superficial, tá? Que é a cavidade de cárie. Aí sim que ocorre, como pode ver nessa imagem, forma essas cavidades, porque quebrou aquela parede. Essa mancha branca foi aumentando, foi avançando até que rompeu a parede superficial do teto da cavidade, tornando-se uma cavidade. Aí, neste caso, o tratamento remineralizador da saliva já não é mais eficaz. Nesse caso, nós temos que remover a cárie e restaurar. Mostrando aqui radiograficamente, como podem ver ali, ó, bem ali onde está mostrando a seta. Ali é uma cárie inicial. Ela está somente em esmalte, mas está avançando ali para o centro do dente, né? Já chegando em dentina e logo em polpa, no tecido pulpar, dando o que conhecemos como canal, né? Aí tem que tratar o canal do dente e chegar no tecido pulpar. Então, como pode ver neste corte transversal de uma lesão de cárie na radiografia, nós podemos observar seu formato triangular, sendo que a base maior é na superfície do dente e ela vai se afinando como se fosse um triângulo, uma pirâmide, pela dentina e pela polpa. E se não for tratada em esmalte com remineralização ou com uma pequena restauração, ela vai evoluir cada vez mais até que forme uma cavitação e aí não tem como mais remineralizar, somente restaurar. Então agora nós vamos falar do aspecto, quando nós observarmos no clínico. A cárie, quando está inicial, ela tem um aspecto de opaco e rugoso. É uma mancha branca opaca e tem um aspecto rugoso. Devido ao quê? Devido ao ácido que está desmineralizando aquele local. Está adicionando água, removendo mineral naquele local, tornando mais opaco e também está ficando tudo irregular por causa do ácido nessa destruição, então fica rugoso. Com isso, nós conseguimos diferenciar uma cárie de ativa e inativa. Lembrando que estamos falando de esmalte primeiro, não de dentina. No esmalte, a cárie ativa apresenta mancha branca, opaca e rugosa. É uma lesão de cárie ativa que precisa de tratamento, seja ele remineralizador, né, com fluoretos também, ou chegando ao caso de ser uma pequena restauração ali. Já a cárie inativa de esmalte, como pode ver nesta imagem, ela já apresenta uma coloração escurecida, brilhante e lisa. Ela não é opaca nem rugosa. Ela pode ser esbranquiçada, mas ela é lisa e brilhante. Você percebe que o esmalte já conseguiu recompor ali superficialmente com remineralização. Então a cárie já paralisou o processo, está inativa. Ou como pode ver nesta imagem também no suco ali daquele pré-molar, ela está escurecida, só que ela está brilhante e ela é lisa. Então, esse já é a cárie inativa, que já paralisou o processo da desmineralização. Já na dentina, é um pouquinho diferente, porque ele é mais rápido e agressivo, justamente pelo fato de ter menos hidroxiapatita, menos mineral. E além disso, também a dentina tem os túbulos dentinários, que nós já falamos no começo lá. Então é muito mais permeável às bactérias da cárie para
evoluir esse processo de crescimento. Então é um pouquinho mais frágil, a cárie cresce de forma mais rápida. Na cárie de dentina, nós também temos duas camadas distintas. Nós temos uma zona infectada e uma afetada. Então nós temos a dentina infectada, que é aquela que está contaminada pela cárie, tá? Que tem que ser removida, e tem a afetada. A afetada também já foi contaminada, mas ela conseguiu parar esse processo. A afetada já controlou esse processo de desmineralização, já formou uma dentina reparadora esclerótica para controlar e remineralizar aquele local. Então essa tem que ser mantida, não podemos removê-la. Como podem ver aqui, nas duas imagens, nós temos na primeira aqui acima uma remoção dessa dentina infectada com uma colher de dentina. Então pode ver que o tecido, mostrando aqui na segunda imagem, ele fica bem uma consistência amolecida, uma coloração amarelada, aspecto úmido, né? Não é seco, você percebe que ela está úmida, tá? Alta concentração de bactérias e alta degradação de colágeno provocado pelos ácidos bacterianos. Essa dentina não vai conseguir se remineralizar devido ao teor de bactéria neste local. Então ela deve ser totalmente removida, seja com brocas carbide ou com colheres de dentina. Nós temos que removê-la e a remoção é leve. Você percebe que ela está tão frágil que você só encosta ali e gira como se fosse tirar uma bola de sorvete e ela sai. Então nós não precisamos fazer força para remover cárie infectada, que tem que ser removida, como pode ver nesta imagem. Já quando nós chegamos no processo da dentina afetada, nós já percebemos que sai em lasca. A gente tem que fazer uma força para tirar. Ela já fica dura, o material. O material perde aquela consistência mole, fica mais rígido, sai em lasca se fazer força. Ali nós encontramos uma matriz orgânica intacta, já passível de ser remineralizada. Como já foi dito, já formou uma dentina esclerótica ali que está controlando, que combateu a cárie. Então ali nós não podemos remover, tá? Porque nessa dentina, ali já tem túbulos esclerosados, já estão obliterados, que é o que ajuda mais ainda a controlar se surgir alguma cárie secundária ali. Como a dentina controlou e fez com que os túbulos se fechassem, ficassem mais obliterados, se algum dia voltar a ter uma cárie nesse local, a cárie vai ter mais dificuldade de evoluir, como aconteceu da primeira vez. Por isso que é bom manter esse tecido, porque ele já está controlado. E serve de proteção maior ainda se surgir uma nova cárie ali, porque os túbulos estão fechados, tá? É passível de remineralização. Então, esse aspecto seco da dentina nós não podemos remover, tem que deixar aí, tá? Esse que está mostrando neste círculo embaixo. Como pode ver ali na imagem de baixo, acima temos a dentina infectada, que a gente já disse no slide passado que tem que remover. Olha a diferença da coloração e do aspecto, né? Da textura. Agora abaixo, ali onde está circulando, onde tem o círculo aqui mostrando, olha a diferença do tecido. A coloração mais clara, né, mais acastanhada, e um tecido com aspecto mais seco, mais duro. Então nós temos que evitar essa remoção desnecessária de tecido sadio. Então foi isso, galera. Essas foram as referências que eu utilizei, tá? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi uma aula explicando esse conceito importantíssimo que é a cárie dental, né? É uma aula que eu quis fazer para vocês para explicar como que ocorre, né, essa cárie, esse processo de desmineralização e remineralização de forma simples e direta e também mostrar também para vocês conseguirem diferenciar cárie ativa e inativa de esmalte e cárie ativa e inativa de dentina no clínico, tá certo? A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até mais.